Graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal. Lembrando que é todas as quinta-feiras, às 19h30, você tem um encontro com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica do terceiro trimestre, que tem como tema Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, ative o sininho para ser avisado de todos os nossos programas e se inscreva no canal TV Promessa RS. Fique com a gente. Estamos de volta para a lição de número 9, que tem como tema Culto Inspirador. E hoje aqui com a gente uma pessoa a qual eu admiro muito, a diaconisa Marluce, lá da Promessa de Santo Ângelo. É uma pessoa que sempre está disposta a nos ajudar aqui na gravação da lição bíblica do Sul. Muito prazer, diaconisa, de estarmos aqui mais uma vez para poder falar sobre essa lição bíblica. O prazer é meu, né? Paz do Senhor a todos, boa noite. Né? O prazer é meu de estar aqui mais uma vez, né? Compartilhando da palavra do Senhor, né? E eu agradeço essa oportunidade e vamos aprender junto um pouquinho mais. Ela que é diaconisa lá na Promessa de Santo Ângelo e líder do Ministério Feminino lá na Promessa de Santo Ângelo. Pastor Rogério, seja bem-vindo, pastor, mais uma vez aí para poder falar dessa lição. Amém, graças a Deus, estamos juntos, vamos junto com a diaconisa Marluce, já tem nos auxiliado em várias lições, né? Graças a Deus ela tem contribuído muito aqui conosco, né? Ela também é professora lá também, então enfim, né? Já tem toda a didática ali para nos ajudar aqui, né? Nós só vamos conduzindo, mas quem dá as respostas é ela, né? Vamos junto aí. Estamos seguros. Amém. Então, diaconisa, queria que você desse aquela nossa introdução, né? Falar sobre a introdução, sobre o tema base, sobre o objetivo dessa lição aqui. Qual vai ser o caminho que vamos trilhar essa lição? Então, hoje o tema da nossa lição é culto inspirador, né? O texto básico que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reunirem, um tenha um salmo, o outro tenha um ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação, né? Então, nós vamos culto, entender a importância do culto público, né? A adoração a Deus, o cumprimento da missão na igreja. Né? Nós vamos entender qual é a forma, a maneira que é feito o culto, como é desenvolvido o culto, né? E como também as pessoas que ali chegam podem sentir Deus através desse culto. Porque esse culto que toca a pessoa que está há 50 anos na igreja, também toca aquele que foi a primeira vez, que teve a primeira vez um encontro ali naquela igreja. Como que o culto pode ser inspirado, de que maneira que ele é inspirado, de que forma. Então, nós vamos caminhar sobre isso hoje. O culto nas escrituras, qual a forma que está, né, nas escrituras para nós desenvolver os nossos cultos hoje. Então é isso aí, diaconisa. Então, muito obrigado pela essa introdução, né? A gente acredita que vamos trilhar um caminho hoje de muito conhecimento com você, né? Porque essa lição tem muito a nos ensinar também, né? Então, como já é de costume, né, essa nossa lição ela é dividida em alguns tópicos. São divididos em 2 tópicos, né? O primeiro tópico diz assim: o culto inspirador é inteligível e bíblico. O segundo tópico é o culto inspirador é missionário e planejado. Segundo esses tópicos, né, a gente já vai lá para as perguntas, daí a gente caminha para a pergunta de número 1, que nos diz assim: daí leia, daí vai dizer alguns textos aqui para a gente ler, né? E comente sobre os princípios que Jesus e Paulo ensinaram sobre a adoração a Deus. Então, os princípios que Jesus e Paulo ensinaram sobre adoração. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, nos diz assim:
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas sejam iguais a não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo do que pedirem. Aqui o Senhor Jesus ele critica a vã repetição, nas orações, e que os gentios eles faziam várias repetições, eles repetiam muito, e eles achavam que por repetir eles seriam ouvidos, E o valor da oração não está na quantidade de palavras, mas na sinceridade de coração. Deus não se impressiona com longas orações ou com palavras decoradas, com palavras bonitas, mas com uma oração a oração que importa a Deus é verdadeiramente aquela que vem do coração, Aquela que sai de um relacionamento com o Senhor. Então, aqui o Senhor, ele está exortando eles, porque eles estão fazendo vãs repetições. Eles repetem achando que eles vão ser ouvidos. Mas só que Deus, antes mesmo de nós falarmos, Jesus já sabe o que tem no nosso coração, o que tem na nossa mente. Então, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Mas Ele quer que a gente fale para ter um relacionamento. E no culto necessita de orações. A oração tem que estar ali no culto. Mas não é com repetições, mas sim com sinceridade. A nossa oração ela tem que ser com sinceridade. E também a gente vai ver no capítulo 15, que diz assim, no versículo 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Jesus ele também critica a hipocrisia religiosa, afirmando que o povo honra com os lábios, mas o coração está longe, Então, eles louvam com os lábios, mas o seu coração está longe, Ali ele está declarando que eles estavam querendo ensinar regras, Estavam querendo colocar regras como os mandamentos, Como se fosse mandamento. Jesus ali, ele está dizendo que ele não aceita isso, ele critica, eles estavam querendo criticar os seus discípulos por causa que eles não lavavam as mãos muitas vezes antes das refeições, e Jesus vem repreendendo, mostrando que a verdadeira adoração não está em rituais, mas a verdadeira adoração está em um coração obediente a Deus, um coração. Então, não adianta muito falar, não adianta os lábios ser falados, sair palavras bonitas, lindas, mas se o coração está longe do Senhor. Uma adoração que Jesus está nos falando é uma adoração sincera, é uma adoração de obediência. E a gente vê que isso os adoradores têm que levar para o culto, Nós temos que levar a nossa adoração para o culto, O muito falar não adianta, palavras bonitas, a pessoa que fala muito bem, se for só da boca para fora, assim como eles estavam fazendo. Eles só falavam, Eles oravam, eles falavam nas praças, eles oravam, eles mostravam, mas o coração estava longe, Eles estavam tentando colocar rituais, como mandamento para o povo. E não era isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando de uma adoração sincera, Jesus estava falando. E em 1 Coríntios, eu só vou ler um pedacinho que diz assim, não vou ler todo o texto. Assim acontece com vocês, visto que esses que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Aqui Paulo, está falando sobre os dons espirituais que há na igreja, Ele está falando sobre os dons. Ele está dizendo que o dom de interpretação não seja bom, porque a interpretação, o dom de falar em línguas é quando a pessoa se edifica com Deus, Mas o dom que precisa ter o dom da interpretação, melhor ainda se for o da profecia, Então, ele não está dizendo que não possa ter, mas sim que deve ter o dom de profecia, que deve ter o dom de interpretação, mas que tudo tenha ordem e edificação na igreja,
né? Que tudo seja para edificação, né? Que o dom sempre é útil, né? Mas que seja melhor ainda é buscar aqueles dons para a edificação da nossa igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E se nós formos ver, tem dons maravilhosos, né? Que a igreja necessita, que a igreja precisa buscar. O dom de cura, o dom de discernimento espiritual. Imagina alguém chegar no nosso culto, né? E você colocar a mão sobre essa pessoa e essa pessoa ser curada pelo um dom que Deus te deu, né? O dom de cura. Por você ter discernimento de espírito, saber quem está ali. Se muitas vezes é o inimigo ou se é de Deus. Né? A nossa igreja precisa desses dons. Um culto abençoado, um culto vivo, um culto inspirado por Deus. Né? Ele tem isso, o dom de profecia, o dom de interpretação. E aqui o Senhor está falando, né, que tudo tem que ter uma ordem. E essa ordem também inclui a profecia. Ela inclui também os dons espirituais, inclui o nosso coração, a nossa adoração, né? Não ter uma vã repetição. E também está querendo dizer que nós não somos robôs, né? Que a gente não tem que ficar repetindo as mesmas coisas, que nós temos liberdade no Espírito Santo, nós temos liberdade para erguer as mãos na igreja, nós temos liberdade para dar um glória a Deus, um aleluia, né? Nós não somos robôs, então não vai ser nada, né, mecânico, mas sim nós temos liberdade no Espírito Santo, né? Então o nosso culto, ele é um culto que pode ser, que não precisa ser robotizado. Jesus falou contra a adoração mecânica, que era a vã repetição. É isso que Jesus está falando, né? Que a nossa adoração, ela sai daqui, né? A nossa adoração sai daqui. Que não precisa eu falar lindamente, mas é aqui a intenção do meu coração. E Deus conhece totalmente a intenção de cada um. Como nós vamos lá adorar a Deus, como nós vamos lá exaltar a Deus. Né? Então, a nossa adoração, ela sai daqui. É isso que o Senhor está dizendo. Não é por muito falar, mas que não seja apenas lábios, mas um coração ser usado com excelência num culto. Que um culto inspirado por Deus, ele seja usado os dons espirituais. Amém. Amém, Diaconisa Marluce. Muito importante isso que a senhora colocou, que realmente toda essa ordem, né? Claro, a gente está colocando aqui que a forma como nós oramos, né? Ela não é uma forma mecânica, né? Ela é uma forma de coração mesmo, uma adoração verdadeira, né? É um relacionamento íntimo mesmo, como a gente tem às vezes com alguém que nós conhecemos, o nosso cônjuge, a mãe, o pai, né? Essa conversa, esse relacionamento. Então não é nada mecânico, nada pronto, né? É o que o coração mesmo realmente ele vai colocando, né? E esse ponto da adoração na igreja, que a senhora colocou, também eu acho muito importante colocar isso, porque ali quem está levando essa mensagem, ele tem que levar uma mensagem de forma clara, né? A mensagem ela tem que ser uma mensagem que ela seja, ela consiga levar ao coração, né, a mente ao coração, tanto do membro da igreja quanto um visitante, né? Porque às vezes você vai ter uma palavra que o visitante não entende nada do que está sendo colocado ali, ele fica perdido dentro da igreja, né? Porque às vezes a forma como nós levamos esse evangelho ali também, essa pregação, essa ministração, não é clara, né, para essa pessoa nova, de repente, ali, esse visitante que está, né? E o alerta que está colocando aqui é exatamente isso, né? Tem que ser uma mensagem que todos os que estão ali presentes consigam entender, né, consigam compreender o que está sendo dito, o que está sendo pregado, né? Então, isso é muito importante. A pessoa tem que ter, quem está à frente, quem está levando essa mensagem, tem que ter essa preparação, né? Para que essa mensagem chegue ao coração e à mente dessas pessoas e que o Espírito Santo depois trabalhe, né? Para que isso se torne uma realidade na vida deles, né? Mas essa ordem, essa organização tem que existir, né? A igreja, a liderança, ela tem que estar atenta a isso, né? A liturgia, ela tem que ter uma forma organizada de se acontecer na igreja, para que fique claro para todos, né, o que está acontecendo em cada momento ali que está cultuando. Momento de adoração com louvor, momento de mensagem, momento de oração. Todos os momentos eles são importantes para a igreja e quem está ali tem que entender o que cada momento desse
proporciona para a igreja. Um momento de adoração ao nosso Deus, momento da mensagem, onde nós vamos refletir sobre a mensagem que está sendo ministrada, o momento da oração, que nós vamos agradecer ao nosso Deus, pedir ao nosso Deus. Então, tem que ter clareza, né? Tanto para a membresia da igreja, quanto para quem é convidado também, né? Isso aí. E é interessante, pastor, tudo isso que foi falado, né? Que às vezes ir no culto pode se tornar algo robótico. E adorar a Deus na igreja lá pode se tornar algo automático. E deixa de ser uma adoração sincera, aquela adoração de rasgar o coração. Deixa de ser, porque às vezes a gente vai na igreja, faz o que tem que fazer e volta para casa. Vai na igreja, faz o que tem que fazer e volta para casa. Às vezes a gente faz isso no automático, esquece da importância de cultuar a Deus, né? A gente não está indo lá por causa do pastor, por causa dos louvores, a gente está indo lá para prestar o nosso culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, diaconisa, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta, ela coloca assim, ó, com base em Colossenses 3,16, Gálatas 1,8 e 1 Timóteo 4,13, e nos comentários do item 1, comente sobre a importância da palavra de Deus no culto inspirador. Explique a diferença entre princípio e método, fatores tão importantes na elaboração da liturgia de um culto. Diaconisa, é uma extensão do que a gente começou a falar aqui agora, essa segunda pergunta aqui. Então, eu vou ler Colossenses 3,16, que nos diz assim, ó, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E em 1 Timóteo 4,13 diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Então, comente sobre a importância da palavra no culto inspirador. Eu achei muito interessante o que o autor colocou, né? Que sem respaldo nas Escrituras, a celebração será uma mera apresentação teatral. Nada acontece no culto, mesmo que tenha aparência sobrenatural, que pode violar a palavra de Deus. Tudo precisa ser bíblico. A letra das canções, o modo da oração, o modo de orar, o estímulo, a contribuição financeira, o conteúdo, a pregação, a ministração. Então, tudo é baseado na palavra do Senhor, né? Tudo tem que ser inspirado na palavra do Senhor, né? Então, tudo que fizer, se for pregar, é na palavra de Deus. Se for cantar, as canções, as letras, elas têm que estar inspiradas na palavra do Senhor. Então, o culto, a inspiração é a palavra de Deus, né? É ela que é a revelação, é a palavra de Deus. É ela que tem que ser falada. E o Senhor nos diz, né? Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras e à exortação ao ensino. Então, tem que ser pregado a palavra, os louvores, a oração, né? A parte financeira da igreja, é conforme a palavra está nos indicando, conforme que ela está dizendo. Então, tudo que nós fizermos no culto é baseado na palavra do Senhor. É baseado nos ensinos das suas escrituras. Porque quando nós vamos pregar a palavra, quando nós vamos falar da palavra, não somos nós. É Deus que o culto todo ele tem que estar envolvido com a palavra de Deus, desde o início até o final. Né? Quem for orar, quem for pregar, quem for cantar, tudo o culto ele tem que estar, né, envolvido com a palavra de Deus. A celebração eficaz vai além da arte da sabedoria humana. E outra coisa, que a pergunta continua, né? Explica a diferença entre princípio e método, fatores tão importantes na celebração. Então, o princípio e método. Princípios são universais e atemporais. Princípios são eternos, né? Os métodos são trabalháveis, né? Os princípios são qualquer orientações que são explícitas
ou implícitas da palavra de Deus. Os métodos são formas variadas de aplicar os princípios em uma determinada realidade. Os princípios são inegociáveis e devem ser preservados. Métodos são úteis, porém mudam de acordo com a época e contexto. Então, princípios são qualquer orientação da palavra de Deus, né? Princípios são a palavra de Deus. Métodos são algo feitos, né, que podem ser mudados, mas os princípios são eternos, por isso que é a palavra de Deus. E os métodos são coisas que acontecem que são para trabalhar. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Aqui na nossa igreja, como o pastor Eduardo sabe, nós temos os bereanos. Os bereanos é o grupo de homens aonde eles cantam os louvor do brado. Se nós formos ver, em outros lugares já não tem, né, o louvor do brado, né, já foi mudado. Mas isso não muda em nada, né? Isso não vai mudar em nada no culto. Se a gente for ver também, agora nós sempre tinha o culto quarta-feira. Hoje nós não temos mais o culto na nossa igreja na quarta-feira. Temos sábados e domingo. Mas, por que nós não temos? Porque nós temos o PG na quarta-feira. Mas o que o PG está inserido? Princípio, palavra e evangelização. Então, o princípio está inserido ali no PG. Foi mudado o culto? Não tem o culto, mas tem o princípio, que é o principal. Foi mudado o método, foi usado o método para nós chegar às almas, para nós ganhar almas. Mas o princípio, né, que é a palavra de Deus, está ali. E ainda estamos evangelizando, tentando ganhar almas para Cristo. A igreja está missionária, né? Então, a gente vai ver que muda algumas coisas, mas o principal é ter a palavra de Deus, né? São métodos que não vão mudar algo, mas o princípio, esses são eternos, que é a palavra de Deus, essa não muda. São princípios inegociáveis que a gente não troca por nada nesse mundo, né? E assim, ó, uma outra coisa que eu percebi, né? Tem igrejas que elas têm feito o quê? No sábado de manhã, conforme as pessoas que vão ali, tem sido feito só lição. Não tem o culto. Mas isso é um método. Mas qual é o princípio? A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo estudada, está sendo analisada. Isso é o importante. A palavra de Deus está ali. Então, cada lugar tem uma maneira de fazer, mas isso não muda os princípios que são eternos. Amém. Amém? E é importante isso que você fala, né? Que os princípios jamais a gente abandona, né? A gente contextualiza, né? Como há 20 anos atrás, talvez não seja o mesmo culto que hoje a gente faz, né? Mas os princípios jamais a gente deixa de lado, né? Jamais a gente esquece de falar da palavra do Senhor, né? Que é a parte mais importante do culto. A gente jamais vai esquecer. Se é começando com tal coisa ou outra coisa, jamais a gente esquece do mais importante, que é a palavra de Deus, né, pastor? E importante, o diaconisa, isso que a senhora colocou ali, é que quando nós pegamos, por exemplo, Jesus ele fazia exatamente isso, através das parábolas dele, por exemplo, né? Ele entendia o contexto de onde ele estava, com quem ele estava, as pessoas que estavam ao redor dele, e ali ele contava uma história para que aquelas pessoas ali entendessem, na linguagem deles, o que é a mensagem que ele queria trazer. Então Jesus já nos ensinou exatamente que em cada local, em cada lugar que ele estivesse, ele usaria métodos e estratégias diferentes para fazer com que aquelas pessoas entendessem a mensagem dele. Mas a mensagem, ela era sempre a mesma, né? A mensagem, ela nunca mudou, né? O princípio ali sempre foi o mesmo, né? Então isso nos traz hoje exatamente a reflexão que a senhora colocou. Às vezes, se nós pegarmos, por exemplo, as nossas igrejas que nós temos, de repente, lá na África, naquela região que nós temos lá, o pessoal dança, grita, enfim, eles têm um método diferente de cultuar ali, porque é uma cultura que eles têm. Mas quando a gente vai ver a palavra, o ensino, o que é ministrado, isso não perde, essa essência ela mantém. Então, às vezes vai ter coisas culturais, né,
que vai ser que vai influenciar na liturgia, né, do culto, mas isso não vai mudar a essência da palavra, né? Assim também como às vezes dentro da igreja, que eu já vi muitos irmãos às vezes comentando isso, é assim, às vezes tem aqueles irmãos que pregam com um pouco mais de fervor, alguma coisa nesse sentido, acha que essa pregação ela é mais especial do que às vezes quem prega com mais calma, né? Porque acha que ali é mais espiritual. Não, são estilos diferentes. Vai ter gente que vai pregar de uma forma, outro vai pregar de outra. O importante é a mensagem que está sendo transmitida para a igreja. Essa mensagem tem que ser entendível de todos os lados. Tanto para aquela pessoa que ela vai ter ali um pouco mais de fervor, vamos dizer, para pregar, quanto que ele tem um pouco mais de calma. Às vezes tem aquele que gosta de colocar um slide para fazer uma projeção, para poder explanar um pouco mais, para a pessoa ver uma imagem e entender o que está sendo colocado. Então esses métodos, é o que está colocando aqui, esses métodos são legais, não tem problema algum. A grande questão é, a mensagem, né, o princípio bíblico está chegando no coração e na mente daquelas pessoas que estão ouvindo? Se a resposta for sim, está correto, né? Esse é o caminho, né? Então nós não podemos nos prender a culturas e nem a tempos. Nós temos que nos ater a sempre estar no princípio da palavra. Os métodos, as estratégias, como nós vamos utilizar, aí vai ser diverso. Às vezes eu vou ter que usar para criança de uma forma, para adulto para outra, para quem é da igreja de uma forma, para quem é fora da igreja outra, enfim. Nós temos que ter ali o discernimento, né? Que foi que a senhora colocou ali no início ali, né? Pedir a Deus o discernimento, né? Para que a gente entenda e reconheça qual a melhor estratégia, o melhor meio que tem para conseguirmos levar esse evangelho e essa palavra, né? Isso. Isso é importante, ó. O princípio jamais vai mudar, mas o método esse vai ser adaptável dependendo da igreja que você tá, dependendo ao jeito de trabalhar, tá bom? Caminhando um pouco mais agora, a gente vai para a nossa terceira pergunta, que diz assim: o culto inspirador é missionário. O que isso significa? Responda com base nos primeiros parágrafos do item 2 em Salmo 100, o verso 1 e o 2. Então, o Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, né? O culto inspirador é aquele ao qual todos os povos são chamados para cultuar a Deus verdadeiro. O convite é universal e todos os povos da terra são chamados. Deus não é só Deus de Israel, mas é Deus da humanidade. Todos nós somos chamados, né, a cultuar a Deus. Né? Um culto inspirado é aquele qual todos os povos são chamados. Então, é um culto aonde todos podem entrar. Todos podem estar ali presente, todos podem vir adorar a Deus, a exaltar. Todos são chamados para isso. Né? É um culto inspirado. Né? E é um culto missionário. Como diz aqui, é um culto missionário, porque a gente visa nós que estamos no culto e os outros também, né? Aqueles que chegam pela primeira vez, aqueles que vêm pela primeira vez. E o modelo ideal da celebração é aquela que contribui para que Deus seja glorificado, para que o cumprimento da missão no local em que a igreja está plantada. Então, o que importa não é o bairro, o contexto, a maneira que nem o pastor tinha falado da África, onde eles dançam, onde eles cantam, mas o que importa é que Deus seja glorificado nesse culto e que ele seja um culto onde o convite é expandido para todos, né? Cultuar ao Senhor com alegria. A gente vai para cultuar a Deus com alegria, né? Seja todas elas, né, glorificam o nome do Senhor. Que todos o culto eleve ao nome do Senhor. E ele é, sim, né, um culto inspirado, é missionário, sim. É vendo para que, envolvendo as pessoas, sendo, né, um convite aberto para todos e que todos possam estar juntos, né, cantando ao Senhor. É um convite que Deus nos faz, né? Amém. Amém, diaconisa. E pegando um ganchinho aí, tudo é importante, né? Porque o que nós estamos vendo com relação ao culto, nós vamos fazer o convite para os nossos familiares, amigos, de repente ali pessoas do trabalho, né?
E nós temos que nos ater em todos os pontos, né? Essa pessoa ser bem recebida dentro da igreja, então você ter ali um grupo de pessoas para receber, para essa pessoa se sentir acolhida ali dentro. A ministração da palavra, ela tem que ser aquela palavra entendível, que aquela pessoa vai chegar ali, ela vai entender o que a palavra está falando, ela vai ser impactada pelo poder do Espírito Santo ali. Tudo isso faz parte da preparação do culto de adoração a Deus, né? Porque não adianta a pessoa falar assim, ah não, vamos lá que Deus vai fazer. Não, Deus ele vai fazer a parte dele sim, com toda certeza, ele vai fazer. Só que aquilo que cabe a nós, é nós que temos que fazer. Então, nós temos que nos preparar. Quem vai pregar a mensagem tem que preparar para pregar essa mensagem tem que estar no coração dessa pessoa para ela fazer essa mensagem, para preparar essa mensagem. O grupo de louvor tem que pegar os louvores, tem que fazer os seus ensaios, tem que preparar um louvor que vai de encontro com a mensagem que vai ser ministrada, né? A oração tem que ser no sentido daquilo que está sendo pregado também. Então tem que estar tudo harmônico, tem que ser tudo harmônico, né? Essa liturgia, essa preparação, cabe a nós. O Senhor nos instruiu como nós devemos fazer. Então nós temos que ter esse cuidado em preparar esse culto para aquelas pessoas que vão ser recebidas, principalmente esses visitantes, que sejam nossos familiares, amigos, enfim, que elas cheguem, elas consigam entender e ver que elas foram bem recebidas, a mensagem foi ministrada, elas entenderam o que foi falado para elas, e aquilo ali foi impactado dentro do coração delas, e elas vão pular dela, e aí sim o Espírito Santo vai continuar, né, aquilo que foi iniciado naquele culto vai continuar nos lares ali, trabalhando naquele coração, né? E a gente tem visto, por exemplo, aqui eu falo da nossa igreja na 65, a gente tem recebido algumas pessoas, e essas pessoas vêm dar esse relato, assim, o quanto elas se sentiram acolhida pela igreja, né? O quanto ela achou legal a forma que a igreja acolheu ela, recebeu ela, as mensagens que estão sendo ministradas, estão impactando o coração. Então foi um feedback que uma dessas pessoas chegou em nós aqui, que eu falei assim, poxa vida, estamos no caminho certo, né? Então assim, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos conduzido, e nós temos feito aquilo que é da vontade dele, e nós começamos a colher esses frutos, né? E isso não é de agora, porque a gente começou a nos preparar, nós começamos a dar uma moldada na igreja já tem muito tempo, já tem alguns anos que a gente começou a fazer essas mudanças na igreja. E agora que a gente veio vindo que surtiu o resultado dessas modificações que foram feitas, né? E nós nunca perdemos o princípio da mensagem. Nós continuamos pregando o verdadeiro evangelho. Mas nós mudamos algumas estratégias, algumas formas em como nós lidamos com os nossos irmãos e graças a Deus nós temos colhido frutos disso aí. Isso, né? E é importante isso, né, que, pastor, que Deus ele dá essas estratégias, né? Então por isso que é muito importante saber qual contexto você está. Porque a Bíblia, se a gente for ver, ela não dá como deve ser o culto, né? Assim, primeiro louvor, não sei o quê. A Bíblia não dá isso, ela nos ensina isso. Mas ela nos ensina os princípios, né? E a partir dos princípios a gente vai fazer conforme o local que a gente vai inserido, né, pastor? É isso aí. Muito bem. Diaconisa, vamos aqui então para a quarta e última pergunta dessa primeira etapa. Ela nos diz assim a pergunta, tendo como referência os últimos parágrafos do item 2, em 1 Coríntios 14, 26 e 40, comente sobre os princípios de edificação, ordem e decência na elaboração e na execução de um culto, sobretudo no alcance de não crentes para o reino. Por favor, Diaconisa. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmos, uma palavra, instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, agora nós vamos ver, né? Que aqui, o primeiro lugar, temos que ter o princípio da edificação, né? A preocupação constante de Paulo, ele recomendava muito a edificação. A edificação tem a ver com o crescimento. Cada parte do culto deve contribuir para que haja o crescimento espiritual na vida de todos aqueles que se reúnem para adorar a Deus. Então, a edificação é o fortalecimento de cada um, né? Que nós devemos, ali é o fortalecimento de cada um que ali está, para que cada um cresça espiritualmente, para que haja um crescimento espiritualmente, que cada um possa caminhar, né? Às vezes ele
ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo. Quando nós vamos ver aquele irmão quer se batizar, quando a gente vê aquele irmão, ele quer dirigir um culto, aquele irmão quer fazer algo para Deus, ele quer trabalhar para Deus, ele vai crescendo no reino do Senhor, ele vai se edificando, né? Cada vez mais. Em segundo lugar, também a gente vê a ordem. As pessoas muitas vezes acham que fervor, né, e a ordem do culto não podem caminhar junto, né? Às vezes a gente tem umas confusão aí que é bem séria, que a gente vê por alguns lugares, que é triste de ver, porque as pessoas têm confundido muito fervor espiritual, sentir a presença de Deus com outras coisas, né? E isso é muito triste, porque está tendo um desvio da palavra de Deus, né? A gente está vendo aí que tem pessoas se perdendo por causa disso, né? Mas o fervor espiritual, ele pode sim estar com a organização, né? Com a ordem, né? Tudo tem início, meio e fim, né? Tudo tem a sua ordem. Agora tem a hora da leitura da palavra, tem a hora da oração, tem a hora dos louvores, da pregação, da oração. Tudo vai ter uma ordem. Para quê? Para que aquelas pessoas que chegam de fora, elas consigam entender o culto, né? Que elas possam ver o culto e pensar, como eu já ouvi, né? Também um testemunho de uma pessoa dizer para nós assim, mas aqui vocês explicam muito bem a palavra. Sim, o meu coração ficou muito feliz, porque, né, o que a gente mais quer é que as pessoas entendam a palavra, possam ouvir ela, entender, compreender a palavra. Então, no momento da pregação, que tem a ordem, né? No momento dos louvores, que tem a ordem, que tudo venha a ter ordem para quê? Para que as pessoas que chegam, e nós também que estamos ali, possamos dar uma adoração linda para o Senhor, uma adoração bonita, mas com ordem, né? Que tudo venha a ser para edificação do corpo, né? Que tudo venha a ser cada vez melhor, que nem os louvores. Os louvores têm que ser ensaiados antes, né? A pessoa que vai dirigir o culto, ela tem que saber bem antes que ela vai dirigir o culto. O pregador, ele tem que saber bem, por isso que tem uma escala na igreja, para que tenha ordem, para que a pessoa se prepare, para que ela venha preparada para o culto, porque ela vai oferecer, né? Ela se preparou para oferecer algo ali para o Senhor, né? Que não simplesmente a gente vem receber, mas a gente também vem oferecer, né? A gente também vem oferecer algo para Deus, e por isso que tem que ter ordem, que tem que ser uma coisa organizada na igreja. Em terceiro lugar, temos princípios de decência, né? Maneira adequada. Quando aplicamos o culto, a palavra indica que ela precisa ser feita de modo apropriado, de modo que mostre a beleza do evangelho de Cristo, né? Então, ela tem que ser de uma maneira adequada. E as coisas para o reino tem que ser com excelência, né? Tudo que a gente for fazer, né? Tudo que a gente for fazer para Deus, a gente deve fazer com excelência, com excelência. Excelência é o melhor que eu posso. A gente nunca faz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não, vou fazer assim, assim tá bom. Não, é o melhor. Você não está fazendo para o pastor Eduardo, você não está fazendo para o pastor Rogério, eu não estou fazendo para os irmãos da minha igreja, eu estou fazendo para Deus, né? Eu estou fazendo para o Senhor, aquele que morreu na cruz por mim, e ele merece o melhor, né? Ele merece aquilo de melhor que tem em mim. Então, se a maneira que eu posso fazer, eu faço, mas é o melhor, é com excelência para Deus. Porque o que acontece? Se você for ver um culto bem organizado, um culto onde a edificação, a comunhão, a interação entre as pessoas, né? Que as pessoas se sintam bem ali naquele culto, onde a excelência, né, desse culto, o que as pessoas vão pensar? Esse pessoal ama mesmo o Senhor. Eu quero sentir isso. Eu quero ter esse amor comigo também. Eu quero fazer parte desta igreja. Eu quero estar aqui no domingo que vem, eu quero estar aqui no sábado que vem. Porque você, através da sua vida, fazendo o melhor para Deus, né? Oferecendo o melhor, as pessoas vão ver. Essa igreja é uma igreja organizada, essa igreja tem palavra, essa igreja tem louvores bonitos,
né? Porque a gente tem que oferecer o melhor para Deus, de uma forma melhor. Então, hoje, o que a gente vem descobrindo? Que o culto, né, a gente tem que dar o melhor que nós temos para Deus, porque ele é para o Senhor, não é para nós. E que as pessoas que ali chegar, eles vão ver a nossa adoração, eles vão ver a nossa entrega, a nossa devoção, e vai impactar vidas. As pessoas vão ver e vão querer participar desse corpo, vão querer participar, porque elas vão sentir o poder de Deus que tem na palavra do Senhor. Elas vão sentir o poder do Espírito Santo entoado nos cultos, o Espírito Santo envolvendo aqueles que vão chegar ali, né? Aqueles que vão estar ali. Então, nós, como membros deste corpo, nós temos que oferecer o melhor, né? Nós temos que oferecer o melhor para o Senhor. Amém. Isso, e é muito interessante essa sua fala, né? Temos que dar o nosso melhor para Deus, né? Porque o que Ele espera de nós é um culto verdadeiro, um culto que saia lá do nosso fundo do nosso coração. Eu acredito que esse culto não é um culto desorganizado, né? A gente não vai fazer de qualquer jeito. A gente não vai chegar lá e o pregador vai estudar o sermão na hora que está começando os louvores. Porque isso não é um culto organizado, não é isso que Deus espera da gente, né? E eu gosto de dizer que Deus, ele é um Deus detalhista, um Deus que ele é um Deus que está sempre dando estratégias para a gente saber usar. E ele gosta de tudo organizado. Se a gente for recorrer para a Bíblia, os princípios de Deus, tanto no Novo, tanto no Antigo Testamento, não é de algo bagunçado. É algo de Deus trabalhando assim, ó, com organização, né? Deus organizado, né, pastor? E é importante isso que a diaconisa colocou, o pastor Eduardo também, é que na igreja, e tudo, né, diaconisa, horário para começar o culto tem que ser no horário certo, a gente não pode começar nem antes nem depois, com atraso o culto. A finalização do culto também, ele tem que ter um horário para acabar, porque aqui o que nós estamos tratando aqui agora é o visitante. Então esse visitante, às vezes, ele é um convidado, e pós-culto ele já deve ter algum compromisso, alguma outra coisa, enfim, ele não está habituado a ir na igreja, de repente, aquele tempo todo, e aí a pessoa que... Aí está tudo desorganizado, então aí o louvor estende muito, aí o pregador estende muito também, um culto que era planejado para acabar 9 horas, acaba 9h30, 10 horas, né? Claro, o que nós estamos falando aqui é que o culto, ele é vivo. Pode ser que aconteça algo excepcional nesse culto e ele ultrapasse esse horário. Isso pode acontecer e já vi acontecer várias vezes. Mas não pode ser o nosso planejamento. O nosso planejamento, ele tem que ter um horário para iniciar, um horário para terminar. Agora, se no meio de tudo isso o Espírito Santo resolve trabalhar de outra forma, nós temos que deixar o agir do Espírito Santo. Mas aí é uma coisa divina, né? Aquilo que nós temos que fazer é nos organizar. Porque assim, ó, nós já tivemos casos, assim como eu falei que teve caso bom, nós tivemos caso ruim, por exemplo, de pessoas criticar porque o culto não acabava. Né? A quem estava ali ministrando a palavra ficou mais de 1 hora ministrando, por exemplo, a palavra, né? E aí mais louvor, mais não sei o que, então ultrapassou muito tempo. Mas o culto é para Deus. Sim, nós estamos prestando esse culto a Deus, mas aquele visitante ali, o Senhor trouxe para receber a mensagem, só que ela, ao invés de sair com a mensagem no coração, ela saiu com amargor ali. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse tato. A igreja, ela tem que se preparar para isso. Então a liderança da igreja, ela tem que preparar, ela tem que qualificar todos aqueles que estão ali à frente para que seja feito um culto de ordem, para que esteja ordem no culto, né? E outro ponto que eu tinha comentado também, que o que nós mudamos aqui, porque assim, quando terminava o culto, a igreja nossa, por tradição, ela tem o pregador, ou a pessoa que está dirigindo o culto, ir lá para a porta e esperar as pessoas passar a cumprimentar todos. Né? E a gente mudou isso aqui porque isso dá uma sensação de que você quer que a pessoa vá embora, parece que você quer ir embora, que começa a tocar um louvor ali dentro, e todo mundo sai para fora e parece que manda a pessoa embora. Nós mudamos essa metodologia e nós começamos a cumprimentar as pessoas dentro da igreja. E nós vimos que as pessoas começaram a conversar mais. E aí, às vezes, a impaciência que a pessoa tinha que queria ir embora acaba, porque ela começa a ter um relacionamento, ali começa a ter uma abertura, e a gente começou a conhecer um pouco mais as visitas, essas visitas começaram a nos relacionar, a contar umas histórias, enfim, começou a ter uma parte de comunhão com essas pessoas, e nós vimos que o quanto isso fez efeito, fez diferença. Então são meios, são estratégias que nós devemos analisar e estudar uma forma organizada, mas que as pessoas que sejam bem recebidas, que elas sejam bem ministradas essa mensagem, essa palavra para ela,
e que elas se sintam acolhidas dentro dessa igreja para que ela possa voltar outras vezes e essa mensagem ser ministrada quantas e quantas vezes a pessoa estiver lá, né? Então acho que isso é o fundamental, né, Diaconisa? Só para concluir esse assunto aí, a gente ganha uma pessoa, claro, tem que convencer o Espírito Santo, né? Não é disso que eu estou falando, a gente ganha uma pessoa por ter um culto organizado e às vezes a gente perde uma pessoa por ter um culto desorganizado, né? Então por isso que é muito interessante essa organização no culto, né? Então agora caminhando um pouquinho mais, a gente vai lá para a nossa segunda parte, que é aplicando o tema. E é como de sempre, como de costume, né? É dividido em 2 tópicos. O primeiro tópico diz assim: o culto inspirador deve ser centrado na palavra. O segundo tópico diz assim: o culto inspirador deve ter paixão missionária. Então, seguindo esses tópicos, a gente vai lá para a nossa pergunta de número 5, que diz assim: por que os cultos precisam ser centrados na palavra, Diaconisa? A Igreja de Deus precisa promover cultos cujo conteúdo conduz a pessoa a aprenderem sobre Cristo e seus valores. O culto precisa gerar crescimento espiritual. Sem ensinamento bíblico, Deus não será reconhecido. Então, o culto ele tem que ser centrado na palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Deus, para que elas venham ter intimidade com Deus, que elas venham ter um relacionamento com Deus. Tem que ser centrado que elas sejam transformadas, libertadas, por isso que ela tem que ser centrada na palavra de Deus. Porque quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, o nosso papel é centrar a palavra e Deus vai transformar, Deus vai agir nas pessoas, para que elas sejam libertas, para que elas venham conhecer o Senhor e para que elas possam crescer cada dia mais, né? É a palavra de Deus que vai dar o crescimento para cada um. A palavra de Deus requer que as pessoas adorem racionalmente. Então, a nossa mente, ela tem que entender o que está acontecendo no culto, tem que entender a palavra. Então, aquele que for pregar, aquele que for falar, as pessoas possam entender aquilo que está falando, aquilo que está saindo. E que nós possamos conhecer a Deus através da palavra de Deus. Principalmente, a palavra é centrada para o conhecimento de Deus, para ter um relacionamento e uma vida com Deus, para que todos possam crescer. Isso, um culto que não tem o centro desse culto, a palavra de Deus, é tudo menos um culto. Porque se a gente for ver, como a gente veio falando, né? A gente jamais esquece nosso princípio, né? Os princípios, né? E se a gente for ver nas Escrituras, a gente vê o centro de tudo, a Bíblia Sagrada, né? Então, se você vai num culto onde que tem maior fervor, onde que tem, às vezes, o silêncio, e não é testemunhado, não é falado sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez na cruz, quais são os valores de Jesus Cristo, é tudo menos um culto. Pode ser uma reunião de amigos, mas não é um culto. Pode ser um encontro lá dos ciclanos e dos fulanos, mas não é um culto, porque o verdadeiro culto ele é centrado na palavra do Senhor, né, pastor? Amém, é exatamente isso. Todos os louvores que são entoados ali, que são muito, às vezes, né, muito bom, com certeza, cantar os louvores, mas tudo isso é a preparação, né, de cada um que está ali para receber a mensagem, né, para receber a mensagem que o Senhor vai trazer ali naquele culto, né? Então, é crucial, né, que tenha realmente a mensagem, né? Sem Isso. mensagem não é culto, de uma fato. mensagem cristocêntrica, né? Exatamente. A mensagem ela tem que ser pautada em Cristo, né? Hoje nós temos visto muitas igrejas, às vezes o centro da mensagem é todas as outras coisas, né? Às vezes prosperidade, uma série de outras coisas. A gente sempre tem comentado sobre isso aqui e a gente não vê como Jesus o centro da palavra. Não estou dizendo aqui que nós não podemos falar de prosperidade. Podemos sim. O povo de Deus. Falar de Jesus. Exatamente. Na prosperidade o também. povo de Deus é próspero, com toda certeza. Mas o centro da mensagem, ela tem que ser Jesus, tem que ser a salvação. Isso. Porque esse foi o motivo pelo qual ele veio nesse mundo, né? Para dar a sua vida, para nos salvar. Então esse tem que ser o centro da mensagem. Amém? Diaconisa, então vamos aqui para a última pergunta aqui. Né? Essa pergunta ela é um pouco pessoal, mas né, vamos colocar aqui para a gente explanar um pouquinho ela. A pergunta 6 diz assim, ó. Você lembra a última vez que convidou um não crente para celebrar a Deus? Fale sobre a importância do empenho dos membros em convidar pessoas para participarem da celebração. Diaconisa, por favor, nos auxilie aí. A igreja
Viva deve realizar os seus cultos em uma perspectiva missionária, né? A gente deve ser missionário. A gente deve querer cada dia mais que as pessoas venham, né? Falar de Jesus, pois o papel da igreja e a sua identidade é buscar os perdidos, né? Então, todos nós devemos pregar, devemos buscar, devemos anunciar, né? A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que ir, nós temos que pregar, né? Eu lembro que eu convidei, a pessoa me disse que ia ir, depois não apareceu, né? E às vezes a gente fica triste, né? A gente se decepciona. Como eu tenho encontro de mulheres, e o nosso encontro de mulheres, ele é evangelístico também, né? São para as mulheres da igreja e são para trazer mulheres. Então, nós passamos convidando mulheres e mulheres para vir, né? Graças a Deus tem vindo algumas, né? E só que às vezes a gente convida, mas às vezes a gente não vai receber aquilo que a gente convidou. Mas nós temos que saber lidar com isso, não desistir. Às vezes não foi esse, mas vai ser outro. É outro que Deus vai trazer. Então, o desempenho dos membros a convidar as pessoas tem que haver. Isso está na nossa identidade como igreja, né? É missão, é levar o evangelho a toda criatura. Fale de Jesus tempo e fora de tempo. Não interessa para. Se você parou na rua, começou a conversar com alguém, fale de Jesus. Porque Jesus chama todos. Jesus veio ao mundo por todos. Ele amou ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que convidar pessoas, né? Nós temos que convidar pessoas para participar do nosso culto. E como a gente viu, né? Que o Senhor chama, o Senhor faz um convite, Deus faz um convite a todos, né? Deus está convidando a todos para vir cultuar, para vir cantar, para vir celebrar com Ele. Então, o nosso papel hoje, como os filhos do Senhor, e como igreja do Senhor, é convidar, né? É investir em almas, é se preocupar com almas, é se preocupar em anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus, né? Essa palavra viva, né? Porque a palavra do Senhor é ela que traz o arrependimento, é ela que confronta os nossos pecados. A palavra, quando é pregada, é ela que nos transforma, é ela que nos liberta. Às vezes você vai olhar para alguma pessoa e vai dizer: mas será que eu devo convidar? Né? Às vezes você está com falta de fé, porque para Deus não tem impossível. Né? Aquela pessoa, às vezes, que você acha que Deus não vai transformar, Deus vai transformar. Porque agindo Deus, quem impedirá o agir dele na vida de alguém? Nós não podemos impedir nada. É o Senhor que vai fazer. Então, olhe e não pense assim: esse não vai para a igreja. Convide, faça a sua parte. Quem faz o milagre é Deus. Nós só somos apenas boca do Senhor. Nós só vamos anunciar a palavra do Senhor. Nós vamos fazer o convite. Então, não desista. A gente tem visto num mundo tão corrompido, cheio de pecado, as pessoas perdidas, as pessoas necessitadas do Senhor, as pessoas em depressão, as pessoas angustiadas, tristes, precisando de uma palavra de salvação. E eu e você, como igreja do Senhor, temos que convidar essas pessoas. Temos que anunciar esse evangelho e falar de Jesus. Deixe que o Senhor Jesus brilhe em você. Anuncie o Senhor, né? Anuncie o Senhor Jesus para essas pessoas. E que nós possamos ser canal do Senhor todos os dias. Amém. Tem duas coisas que me incomodam, assim, na igreja. A primeira dela é ver bancos vazios, cadeiras vazias. E a segunda é olhar para as mesmas pessoas, sem os visitantes. Isso me incomoda, é algo meu particular. Só daí muitas vezes a gente fica culpado por causa disso, né? Às vezes o nosso trabalho a gente faz, que é proclamar, falar de Jesus Cristo. Mas como é Ele mesmo quem faz esse trabalho, o Espírito Santo, né? A gente não pode ficar triste. E eu levo essa última pergunta aqui no outro aspecto também. Essa missão não é só do Ministério de Evangelismo, de anunciar Jesus Cristo. Não é só da diaconisa, não é só para fazer isso no culto evangelístico, que a gente sai nas ruas para falar de Jesus Cristo, também não é essa a intenção, e também não é só do pastor. Nós temos que falar de Jesus Cristo sempre. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né?
Então esse é um mandamento universal, não está restrito a alguns membros de igreja, mas a todos aqueles que já tiveram encontro com Jesus Cristo, né, pastor? Amém. Exatamente isso. E o que a gente vê, às vezes as pessoas têm vergonha, né? Isso. Vergonha de fazer um convite, aquilo que a diaconisa colocou, às vezes, não, essa pessoa não vai. Não, a sua parte é chamar. Agora, se essa pessoa vai ou não, aí não é a nossa parte. Né? Nós temos que saber o que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, vai agir no coração dessa pessoa. Pode ser que ela não vai na primeira, pode ser que ela não vai na segunda, mas o nosso objetivo aqui a nossa missão é sempre fazer o convite. Sempre fazer o convite. Às vezes tem um esposo que não é da igreja ainda, ou a esposa que não é da igreja, o filho, enfim, os parentes, mãe, pai, amigos ali. Faça sempre o convite. Faça sempre o convite. Uma hora, essa pessoa ela vai participar. Né? Quantas pessoas nós já vimos casos na igreja de que a esposa mesmo ficou 10, 15 anos orando para que o marido fosse para a igreja, hoje está na igreja participando, muito ativo dentro da igreja, o inverso também, né? A diaconisa pode falar aí. Eu orei 12 anos para que meu esposo se convertesse. Uhum. Então, a oração é poderosa e o nosso testemunho principal. Exatamente. Então, nós vemos agora, acabamos de ver o testemunho da própria diaconisa colocando quanto tempo. Então, foram 12 anos, né? E hoje está lá um membro ativo da igreja, participativo na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, o nosso dever é esse. Não tem vergonha. Olha, como que você vai envergonhar de falar de alguém que é o Criador, o mantenedor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso? Você não pode ter vergonha do Pai eterno nosso. Isso nós, como cristãos, principalmente, nós não podemos, porque essa missão é nossa. Nós temos que resgatar aqueles que ainda não conhecem a mensagem, aqueles que não conhecem a Cristo. É a nossa missão, nós somos incumbidos de fazer isso aí. Então nós, de maneira alguma, podemos nos render à vergonha, à timidez. Não, temos que proclamar esse Jesus. Né? Não tenha vergonha, porque tem muita gente, às vezes, que principalmente os mais jovens, na escola, na faculdade, tem vergonha de falar que segue a Jesus Cristo, que tem a mensagem de Jesus Cristo. Não tenha vergonha e não tenha medo. O Senhor nunca vai te desamparar. Né? O evangelho ele tem que chegar a toda criatura, assim como o pastor colocou e a diaconisa. Eu espero que nessa lição de hoje, né, pastor Eduardo, nos confronte, cada um dos irmãos que está ouvindo essa mensagem, né, que reflita muito bem, que foi muito amplo esse estudo de hoje, a organização, a ordem do culto, os métodos que nós temos que utilizar para que nós consigamos ter mais pessoas, que essas pessoas sejam fidelizadas à igreja, à mensagem de Cristo. Então, enfim, meus amados, esse texto de hoje, essa mensagem de hoje, ela foi muito rica, né? A diaconisa, assim, nos colocou aqui muito entendimento da palavra do Senhor, né? E eu espero que realmente o Senhor possa trabalhar isso no coração de cada um que nos ouviu hoje aí. Amém. Que sejamos confrontados, né, por esse evangelho que tem o poder de transformar pessoas. Como ele nos transformou, ele pode transformar muitas outras pessoas. Pastor, estamos chegando ao fim de mais uma lição, como eu costumo dizer, né? Lição boa, passa rápido. Passa rápido, acaba rápido. Acaba rápido, né? Diaconisa, muito obrigado pela presença, por ter nos ajudado aqui, Diaconisa. E as suas palavras, as suas considerações finais. Quero agradecer a todos, né, e pela oportunidade, e que Deus abençoe cada dia mais, e que a nossa igreja, ela venha a crescer, né, e que cada dia mais nós possamos orar para ganhar almas para o Senhor, né, que a igreja cresça, que ela venha cada vez mais, e eu agradeço pela oportunidade que eu possa ser sempre um canal de Deus, né, nesse lugar aqui. Amém. Então, Amém. Agora, Diaconisa, eu queria que você orasse pela gente, por todo mundo que está do outro lado, nos assistindo aí também. Senhor nosso Deus, queremos estar diante de Ti, Senhor, da Tua presença. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Somos gratos, Senhor, porque podemos ter a oportunidade hoje de crescer mais e mais na Tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, a ser fervorosos, Pai. Somos gratos por aprender mais sobre o Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito,
por cada dia mais nas suas igrejas, Senhor. Abençoa a sua liderança, aquela que está na frente, Senhor, de trabalho, Senhor, a cuidar do culto, para que o nosso culto ele venha a ter uma adoração sincera, Senhor, para que nós possamos entregar uma adoração a Ti, Senhor, de coração e não de lábios, que o Senhor venha aceitar cada culto de cada igreja, Senhor. E eu te peço, onde tem uma igreja, Senhor Jesus, um templo, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo. Usa cada pessoa que estiver ministrando, Pai, para que almas ali se acheguem, aquela alma que se achegar ali, ela sinta a Tua presença, o Teu poder, que ela seja impactada com a Tua palavra, Senhor, que transforma e que é viva e eficaz, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, usa Teus vasos aonde estiver, Senhor, na igreja onde estiver, Pai, usa Teus vasos, e que nós possamos aprender do Senhor cada dia mais, e que a Tua igreja ela venha crescer em número e qualidades, Pai, que venham ser pessoas transformadas, libertas pelo Senhor, e que nós possamos, Pai, colocar na nossa mente, no nosso coração, o nosso papel como igreja missionária, de levar aos perdidos a palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar a cada irmão, a cada membro desta igreja, para proclamar o Evangelho. Que venha dar, Senhor, um espírito de ousadia, Senhor, encher do Teu Espírito Santo, tirando todo o medo, toda a covardia, Senhor. Mas que nós possamos anunciar o Senhor, anunciar a salvação, ó Pai. Que possa muitas pessoas vir, se arrepender, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E que o nosso culto ele venha a ter ordem, que ele venha a ter decência, mas que ele venha a ser, Pai, baseado na palavra do Senhor. Que os nossos cultos sejam cheios da Tua presença, Pai. Que nossos cultos venham a ser inspirados pelo Senhor, ó Pai. E que tudo venha a ser para a glória do Senhor. Que todos os cultos sejam para a glória do Teu santo nome. Aquele que merece toda a honra e toda a glória, toda a devoção, Pai. Que nós vamos entregar a Ti, Senhor. E que nós vamos entregar o nosso templo. Que nós vamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo ao Teu altar. Que nós vemos, Senhor Jesus, entregar a nossa adoração cada dia mais e mais. E que quando nós entrar na porta do culto, quando nós entrar nos nossos templos, Senhor, que nós possamos brilhar a Tua presença, que nós possamos estar cheios de Ti, e que cada um venha a entender o seu papel no corpo de Cristo, que cada um venha a entender a missão a qual foi chamada, Pai, que é ganhar vidas, Pai, para o Senhor. Para a honra e glória do Senhor, abençoa a cada um que tenha escutado a lição, e que nós possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, diaconisa, por tirar esse momento para poder vir aqui, para poder falar, né, dessa lição que foi bênção, né, pra gente. Um abraço também pro Gil, né, o esposo, né, pessoa que eu gosto muito lá de Santo Ângelo. Um abraço também para a promessa de Santo Ângelo. Pastor, muito obrigado também pela presença de estarmos aqui, né, poder compartilhar essa lição bíblica que foi maravilhosa, pastor. Amém. Eu que agradeço. Diaconisa Marlúcio, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço aí a todos os irmãos aí de Santo Ângelo, né? Pastor Eduardo, muito obrigado também pela participação, né? Graças a Deus, mais um estudo, né? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim dessa lição bíblica, mas você pode ainda nos ajudar compartilhando o nosso link. Joga ele lá nos grupos do WhatsApp, joga lá no Instagram, no Facebook, no X, né, no antigo Twitter. Nos ajude, meu irmão. Compartilhe esse link, é muito importante pra gente. Depois de compartilhado, deixa lá o seu like lá. Se inscreva no canal TV Promessa RS, se você ainda não é inscrito. E depois ative o sininho para ser avisado de todos os nossos programas. Então, meus irmãos, você pode nos ajudar a levar esse evangelho a outras pessoas. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.